Nesta tarde, quando sua mãe voltou do trabalho, Sofia estava sentada no balanço do jardim e perguntava-se que relação havia entre o curso de filosofia e Hilde Müller-Knag, que não receberia um cartão de aniversário de seu pai. Sofia, chamou sua mãe de longe. Tem uma carta para você. Sofia estremeceu de susto. Ela mesma tinha levado a correspondência para casa, de modo que a carta devia ser do filósofo. O que ela diria à sua mãe? Desceu lentamente do balanço e foi caminhando em direção à sua mãe. A carta não tem selo. Deve ser uma carta de amor. Sofia pegou a carta. Você não vai abri-la? O que responder agora? E quem disse que as pessoas abrem cartas de amor quando estão com a mãe ao lado, olhando para elas por sobre os ombros? Era melhor que sua mãe acreditasse que era uma carta de amor. Está certo que aquela era uma explicação extremamente embaraçosa, pois Sofia ainda era muito jovem para receber cartas de amor. Mas de alguma forma seria ainda mais embaraçoso se sua mãe descobrisse que ela estava recebendo um curso completo por correspondência de um filósofo totalmente estranho, que ainda por cima brincava de esconde-esconde com ela. Era um dos pequenos envelopes brancos. Já em seu quarto, Sofia leu as 3 perguntas que estavam numa folha dentro do envelope. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? É possível transformar água em vinho? Como é que terra e água podem se transformar numa rã viva? Sofia achou estas perguntas um tanto absurdas, mas elas ficaram revirando na sua cabeça a noite inteira. Na manhã seguinte, na escola, ela se pôs a pensar sobre as 3 perguntas, uma de cada vez. Se haveria uma substância básica a partir da qual tudo fosse feito. Mas se havia uma substância básica a partir da qual tudo no mundo fosse produzido, como é que esta substância se transformaria de repente numa flor, num dente de leão, por exemplo, ou então num elefante? O mesmo valia para a pergunta sobre a transformação de água em vinho. Sofia já tinha ouvido que Jesus transformara a água em vinho, mas ela não tinha interpretado esta história ao pé da letra. E se Jesus realmente tinha transformado a água em vinho, isto teria sido um milagre, ou seja, uma coisa que não seria possível a não ser por milagre. Sofia sabia muito bem que no vinho e praticamente em tudo que existe na natureza há muita água. Mas mesmo que um pepino seja formado de 95% de água, alguma coisa entra aí nessa composição para fazer do pepino um pepino e não simplesmente água. E ainda tinha a história da rã. Ao que parecia, seu professor de filosofia tinha uma estranha admiração pelas rãs. Sofia podia até aceitar que havia terra e água na composição de uma rã, mas, nesse caso, a terra seria composta por mais de uma substância. Se a terra fosse composta por muitas e diferentes substâncias, naturalmente seria de imaginar que terra e água juntas poderiam resultar numa rã. Isto é claro se a composição terra-água tomasse um caminho que passasse por ovas de rã e girinos, pois uma rã não poderia simplesmente crescer no vasinho da cozinha, por mais que a gente se lembrasse de regá-lo. De tarde, quando voltou para casa, havia um envelope grosso para ela na caixa do correio. Como de outras vezes, Sofia foi até seu esconderijo. O projeto dos filósofos. Aqui estamos nós novamente. É melhor a gente partir diretamente para a lição de hoje, sem desviar para coelhinhos brancos ou coisa parecida. Vou contar para você, em linhas gerais, como as pessoas têm refletido sobre questões filosóficas desde a antiguidade até os dias de hoje. E tudo isto seguindo a ordem dos acontecimentos. Como a maioria dos filósofos viveu em outra época, e provavelmente também numa cultura completamente diferente da nossa, vale a pena examinar o projeto de cada filósofo. Quero dizer com isto que precisamos tentar entender do que precisamente se ocuparam estes filósofos. Um filósofo pode se perguntar, por exemplo, como surgem as plantas e os animais. Outro pode querer descobrir se há um Deus ou se as pessoas têm uma alma imortal. Depois de termos definido qual é o projeto de determinado filósofo, será mais fácil acompanhar seu pensamento, pois nenhum filósofo pode se ocupar de todas as questões concernentes à filosofia. Estou sempre falando de filósofos e de seus pensamentos, e isso tem uma razão de ser. É que também a história da filosofia está marcada pela atuação de homens. De fato, em toda a história da humanidade, a mulher foi subjugada tanto como ser feminino quanto como ser pensante. E isto é ruim, pois desta forma se perderam muitas experiências importantes. Somente no nosso século é que as mulheres entram de fato para a história da filosofia. Não vou passar a lição de casa.
Quer dizer, aqui você não vai ter que resolver complicadas tarefas de matemática. De vez em quando, porém, vou pedir a você um pequeno exercício. Se você está de acordo com estas condições, podemos começar. Os filósofos da natureza. Os primeiros filósofos gregos são frequentemente chamados de filósofos da natureza porque se interessavam sobretudo pela natureza e pelos processos naturais. Já tivemos oportunidade de nos perguntar de onde vêm todas as coisas. Hoje em dia muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento tudo surgiu do nada. Este pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato de que sempre existiu alguma coisa. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. Tudo isto sem falar em como um bebê podia sair do corpo de sua mãe. Os filósofos viam com seus próprios olhos que havia constantes transformações na natureza. Mas como estas transformações eram possíveis? Como uma substância podia se transformar em algo completamente diferente, numa forma de vida, por exemplo? Os primeiros filósofos tinham uma coisa em comum. Eles acreditavam que determinada substância básica estava por trás de todas essas transformações. Não é muito fácil explicar como eles chegaram a esta ideia. Sabemos apenas que ela se desenvolveu a partir da noção de que deveria haver uma substância básica que fosse a causa oculta, por assim dizer, de todas as transformações da natureza. Para nós, o mais interessante não é saber que respostas esses primeiros filósofos encontraram. O interessante é saber que perguntas eles fizeram e que tipo de resposta buscavam. Mais importante para nós é saber como e não o que eles pensavam exatamente. Sabemos que eles colocavam questões referentes às transformações que podiam observar na natureza na tentativa de descobrir algumas leis naturais que fossem eternas. Eles queriam entender os fenômenos naturais sem ter para isto que recorrer aos mitos. Interessava-lhes, sobretudo, tentar entender por si mesmos os processos naturais por meio da observação da natureza. E isto era algo completamente diferente da tentativa de explicar raios e trovões, inverno e primavera, por referência a acontecimentos no mundo dos deuses. E assim a filosofia se libertou da religião. Podemos dizer que os filósofos da natureza deram os primeiros passos na direção de uma forma científica de pensar. E com isto deram o pontapé inicial para todas as ciências naturais surgidas posteriormente. A maior parte de tudo o que os filósofos da natureza disseram e escreveram ficou perdida para a posteridade. E a maior parte do pouco que sabemos está nos escritos de Aristóteles, que viveu 200 anos depois dos primeiros filósofos. Mas Aristóteles apenas sintetiza os resultados a que tinham chegado os filósofos que viveram antes dele. Isto significa que nem sempre é possível sabermos como eles chegaram às suas conclusões. O que sabemos, porém, é suficiente para podermos afirmar que o projeto dos primeiros filósofos gregos englobava questões relacionadas à substância básica por detrás das transformações ocorridas na natureza. 3 filósofos de Mileto. O primeiro filósofo de que temos notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Tales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que certa vez, no Egito, ele calculou a altura de uma pirâmide, medindo a sombra da pirâmide no exato momento em que sua própria sombra tinha a mesma medida de sua altura. Dizem ainda que em 585 a.C., ele previu um eclipse solar. Tales considerava a água a origem de todas as coisas. Não sabemos o que exatamente ele queria dizer com isto. Talvez ele quisesse dizer que toda forma de vida surge na água e a ela retorna quando se desfaz. Quando esteve no Egito, certamente ele pôde observar como os campos inundados ficavam fecundos depois que as águas do Nilo retornavam ao seu delta. É possível que ele tenha observado também que depois da chuva apareciam rãs e minhocas. Além disso, é muito provável que Tales tenha se perguntado como a água podia se transformar em gelo e em vapor para depois voltar a ser água. Segundo dizem, Tales teria afirmado que todas as coisas estão cheias de deuses. Também aqui só podemos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Talvez ele tenha chegado à conclusão de que a terra escura era a origem de tudo, de flores e sementes até abelhas e baratas. E é possível então que ele tenha imaginado a terra cheia de pequenos e invisíveis
germens de vida. De qualquer forma, é certo que com esta afirmação ele não estava pensando nos deuses de Homero. O próximo filósofo de que temos notícia é Anaximandro, que também viveu em Mileto. Ele achava que nosso mundo era apenas um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem nesta alguma coisa que ele chamava de infinito. É difícil dizer o que ele entendia por infinito, mas uma coisa é certa. Ao contrário de Tales, Anaximandro não imaginou uma substância determinada. Talvez ele quisesse dizer que aquilo a partir do qual tudo surge é algo completamente diferente do que é criado. E como tudo que é criado é também finito, o que está antes e depois desse finito tem de ser infinito. É claro que, neste sentido, a substância básica não podia ser algo tão trivial quanto a água. Um terceiro filósofo de Mileto foi Anaxímenes, nascido em 550 a.C. Para ele, o ar, ou sopro de ar, era a substância básica de todas as coisas. É claro que Anaxímenes conhecia a teoria da água de Tales. Mas de onde vinha a água? Para Anaxímenes, a água era o ar condensado. Podemos observar que quando chove, o ar se comprime até virar água. Anaxímenes achava que se a água fosse ainda mais comprimida, ela se transformaria em terra. Talvez ele tenha visto que depois do degelo aparecem a terra e a areia. Para ele, o fogo era o ar rarefeito. Na visão de Anaxímenes, portanto, terra, água e fogo surgiam do ar. Da terra e da água até as plantas dos campos era só um pulinho. Talvez Anaxímenes acreditasse que a terra, o ar, o fogo e a água tivessem necessariamente que estar presentes para que a vida pudesse surgir. Mas o ponto de partida propriamente dito era o ar. Ele compartilhava, portanto, da opinião de Tales, segundo a qual uma substância básica subjazia a todas as transformações da natureza. Nada pode surgir do nada. Os três filósofos de Mileto acreditavam em uma, e só uma, substância primordial a partir da qual tudo se originava. Mas como uma substância era capaz de subitamente se modificar e se transformar em algo completamente diferente? Vamos chamar este problema de o problema da transformação. A partir de 500 a.C., aproximadamente, viveram na colônia grega de Eleia, no sul da Itália, alguns filósofos. Esses eleatas interessavam-se por questões como esta que acabamos de mencionar. O mais conhecido entre eles foi Parmênides, nascido em 540 a.C. Parmênides acreditava que tudo que existe sempre existiu. Este era um pensamento muito corrente entre os gregos, para quem era praticamente evidente que tudo que existe no mundo sempre existiu. Nada pode surgir do nada, dizia Parmênides, e nada que existe pode se transformar em nada. Mas Parmênides foi mais longe do que a maioria dos outros. Ele considerava totalmente impossível qualquer transformação real das coisas. Nada pode se transformar em algo diferente do que já é. É claro que Parmênides sabia das constantes transformações que ocorrem na natureza, mas ele não conseguia harmonizar isto com aquilo que sua razão lhe dizia. E quando era forçado a decidir se confiava nos sentidos ou na razão, decidia-se pela razão. Todos nós conhecemos a frase, só acredito vendo, mas Parmênides não acreditava nem quando via. Ele dizia que os sentidos nos fornecem uma visão enganosa do mundo, uma visão que não está em conformidade com o que nos diz a razão. Como filósofo, ele achava que sua tarefa consistia em desvendar todas as formas de ilusão dos sentidos. Esta forte crença na razão humana é chamada de racionalismo. Um racionalista é aquele que tem grande confiança na razão humana, enquanto fonte de conhecimento do mundo. Tudo flui. Na mesma época de Parmênides viveu Heráclito, nascido 540 a.C., de Éfeso, na Ásia Menor. Para ele, as constantes transformações eram justamente a característica mais fundamental da natureza. Poderíamos talvez dizer que Heráclito, mais do que Parmênides, confiava no que os sentidos lhe diziam. Tudo flui, dizia Heráclito. Tudo está em movimento e nada dura para sempre. Por esta razão, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Isto porque, quando entro pela segunda vez no rio, tanto eu quanto ele já estamos mudados. Heráclito também nos chama a atenção para o fato de que o mundo está impregnado por constantes opostos. Se nunca ficássemos doentes, não saberíamos o que significa a saúde. Se nunca tivéssemos fome, não experimentaríamos a agradável sensação de saciá-la depois de uma refeição. Se nunca houvesse guerras, não saberíamos o valor da paz. E se nunca houvesse inverno, não poderíamos assistir à chegada da primavera.
Tanto o bem quanto o mal são necessários ao todo, dizia Heráclito. Sem a constante interação dos opostos, o mundo deixaria de existir. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, satisfação e fome, dizia ele. Ele emprega nesta passagem a palavra Deus, mas é claro que com isto não se refere aos deuses de que falavam os mitos. Para Heráclito, Deus, ou o elemento divino, é algo que abrange o mundo inteiro. Para ele, Deus se manifesta na natureza em constante transformação e crivada de opostos. No lugar da palavra Deus, ele emprega com frequência a palavra grega logos, que significa razão. Mesmo quando nós, homens, não pensamos da mesma forma ou não possuímos a mesma razão, deve haver, segundo Heráclito, uma espécie de razão universal que dirige todos os fenômenos da natureza. Esta razão universal, ou lei universal, é a mesma para todos. É a partir dela que todos se orientam, e não obstante, a maioria das pessoas vive segundo sua própria razão, dizia Heráclito. Ele não considerava muito as pessoas que o cercavam. Para ele, a opinião da maioria delas não passava de brincadeira de criança. Em todas as transformações e opostos da natureza, Heráclito via, portanto, uma unidade, um todo. Esta alguma coisa que era subjacente a tudo, ele chamava de Deus, ou de Logos. 4 elementos básicos. Sob certo aspecto, Parmênides e Heráclito pensavam de maneira totalmente oposta. A razão de Parmênides deixava claro que nada pode mudar, mas as experiências sensoriais de Heráclito deixavam igualmente claro que a natureza está em constante transformação. Qual dos dois tem a razão? Será que devemos confiar no que nos diz a razão, ou será que devemos confiar nos sentidos? Tanto Parmênides quanto Heráclito fazem duas afirmações. Parmênides diz A. Que nada pode mudar, e B. Que por isso mesmo as impressões dos sentidos não são dignas de confiança. Heráclito, ao contrário, afirma A. Que tudo se transforma, tudo flui, e B. Que as impressões dos sentidos são confiáveis. Desacordo maior não poderia haver entre dois filósofos. Mas qual dos dois tem a razão? Fica a cargo de Empédocles, nascido em 494 a.C., apontar o caminho que tiraria a filosofia do impasse a que ela tinha chegado. Ele achava que tanto Parmênides quanto Heráclito tinham razão numa de suas afirmações, mas estavam totalmente enganados quanto à outra. Para Empédocles, a grande discordância estava no fato de que ambos os filósofos tinham assumido como ponto de partida o fato quase inquestionável de que haveria apenas um elemento básico. Se isto fosse verdade, o abismo entre o que a razão nos diz e o que os nossos sentidos percebem seria intransponível. Naturalmente, a água não pode se transformar num peixe ou numa borboleta. A água em si não pode se transformar. A água pura será água pura por toda a eternidade. Sob este aspecto, Parmênides tinha razão quando afirmava que nada se transformava. Ao mesmo tempo, Empédocles concordava com Heráclito quando este dizia que devemos confiar no que dizem os nossos sentidos. Precisamos acreditar no que vemos, e o que vemos é justamente o fato de que a natureza está em constante transformação. Empédocles chegou à conclusão de que a noção de um único elemento primordial tinha que ser refutada. Nem a água nem o ar, sozinhos, podiam se transformar num buquê de rosas ou numa borboleta. Para a natureza, portanto, seria impossível produzir alguma coisa a partir de um único elemento básico. Empédocles acreditava que a natureza possuía ao todo 4 elementos básicos, também chamados por ele de raízes. Estes 4 elementos eram a terra, o ar, o fogo e a água. Todas as transformações da natureza seriam resultado da combinação desses 4 elementos, que depois novamente se separavam um do outro. Pois tudo consiste em terra, ar, fogo e água, só que em diferentes proporções de mistura. Quando uma flor ou um animal morrem, esses 4 elementos voltam a se separar. Essas transformações podem ser percebidas por nós a olho nu. No entanto, terra, ar, fogo e água continuam a ser o que são, inalterados, incólumes, independentes de todas as misturas de que façam parte. Não é certo, portanto, afirmar que tudo muda. Basicamente, nada se altera. O que acontece é que esses 4 elementos diferentes simplesmente se combinam e depois voltam a se separar, para então se combinarem novamente. Talvez possamos fazer aqui uma comparação com o trabalho de um pintor. Se ele tiver à sua disposição apenas uma cor, o vermelho, por exemplo, não poderá pintar árvores verdes.
Mas se ele tiver amarelo, vermelho, azul e preto, então poderá criar centenas de cores diferentes, porque poderá combinar as cores em diferentes proporções. Um exemplo do que ocorre na cozinha nos mostra a mesma coisa. Se eu tiver apenas farinha, terei de ser mágico para fazer dela um bolo. Mas se eu tiver ovos, farinha, leite e açúcar, poderei assar diferentes bolos a partir desses 4 elementos básicos. E não é por acaso que Empédocles considerava precisamente a terra, o ar, o fogo e a água as raízes da natureza. Antes dele, outros filósofos tinham tentado provar que o elemento básico teria de ser ou a água, ou o ar, ou ainda o fogo. Tales e Anaxímenes tinham enfatizado a importância da água e do ar como elementos da natureza. Os gregos também consideravam o fogo muito importante. Eles viam, por exemplo, a importância do sol para todas as formas de vida na natureza, e é claro que também sabiam do calor do corpo dos homens e animais. Talvez Empédocles tenha visto um pedaço de madeira queimando. Quando isto ocorre, alguma coisa se desintegra. Podemos ouvir a madeira estalar e crepitar. É a água. Alguma coisa vira fumaça. É o ar. O fogo é o que vemos, e quando as chamas se apagam, sobra alguma coisa. São as cinzas, ou a terra. Depois que Empédocles mostrou que as transformações da natureza surgem da combinação de 4 raízes que depois se separam, uma questão continuou em aberto. O que faz com que os elementos se combinem para dar origem a uma nova vida? E o que é responsável pelo fato de uma mistura, uma flor, por exemplo, voltar a se desintegrar? Empédocles dizia que na natureza atuavam 2 forças, por ele chamadas de amor e de disputa. O que une as coisas é o amor, o que as separa é a disputa. Empédocles diferencia, portanto, elemento e força. Vale a pena gravar isto na memória. Até hoje a ciência estabelece uma diferença entre elemento básico e forças naturais. A ciência moderna acredita poder explicar todos os processos da natureza através de uma interação entre os diferentes elementos básicos e algumas poucas forças naturais. Empédocles também refletiu um pouco sobre a questão de saber o que ocorre quando percebemos alguma coisa. Como posso ver uma flor, por exemplo? O que acontece neste caso? Você já pensou nisto, Sofia? Se não pensou, está aí uma boa oportunidade para fazê-lo. Empédocles acreditava que, como todas as outras coisas da natureza, também nossos olhos são compostos de terra, ar, fogo e água. Assim, a terra, contida em meus olhos, perceberá o componente terra no objeto visto, o ar, o componente ar, o fogo, o componente fogo, e a água, o componente água. Se faltasse aos olhos um desses elementos, eu não poderia enxergar a natureza em sua totalidade. Um pouco de tudo em tudo. Outro filósofo que não se dava por satisfeito com a ideia de que determinado elemento básico, a água, por exemplo, podia se transformar em tudo que vemos na natureza, foi Anaxágoras, 500 a.C. Ele também não aceitava a ideia de que terra, ar, fogo ou água pudessem se transformar em ossos, pele ou cabelos. Anaxágoras achava que a natureza era composta por uma infinidade de partículas minúsculas, invisíveis a olho nu. Tudo pode ser dividido em partes ainda menores, mas mesmo na menor das partes existe um pouco de tudo. Assim, se pele e cabelo não podem surgir de alguma outra coisa, então eles devem estar presentes também no leite que bebemos e nas comidas que comemos. 2 exemplos atuais talvez nos mostrem o que Anaxágoras queria dizer. Hoje em dia, com a tecnologia do laser, podemos produzir os chamados hologramas. Se tomarmos um holograma que representa um carro, por exemplo, e se este holograma é depois fragmentado, ainda assim continuaremos a ver a imagem do carro inteiro, mesmo que tenhamos na mão apenas a parte do holograma que antes mostrava o para-choques. Isto porque todo o carro está presente em cada uma das minúsculas partes. De certa forma, nosso corpo também é construído dessa forma. Se retiro uma célula da pele de meu dedo, o núcleo desta célula contém não apenas a descrição da minha pele, na mesma célula está também a descrição dos meus olhos, da cor da minha pele, do número e do formato dos meus dedos, etc. Em cada uma das células existe uma descrição detalhada da estrutura de todas as outras células do meu corpo. Em cada uma das células existe, portanto, um pouco de tudo. O todo está também na menor das partes. Anaxágoras chamava estas partes minúsculas que traziam em si um pouco de tudo de sementes ou germens. Ainda nos lembramos de que Empédocles achava que o amor unia as partes para formar o todo.
Anaxágoras também imaginou um tipo de força que seria responsável, por assim dizer, pela ordem e pela criação de homens, animais, flores e árvores. A esta força ele deu o nome de inteligência. O que é de interessante ainda sobre Anaxágoras é o fato de ele ter sido o primeiro filósofo de Atenas, cuja vida conhecemos em parte. Natural da Ásia Menor, aos 40 anos aproximadamente, ele se mudou para Atenas. Ali foi acusado de ateísmo e teve que deixar novamente a cidade. Dentre outras coisas, ele disse que o Sol não era um deus, mas uma massa incandescente, maior do que a península do Peloponeso. Anaxágoras interessava-se muito por astronomia. Ele acreditava que todos os corpos celestes eram feitos da mesma matéria que acompanha a Terra. E chegou a esta convicção depois de ter examinado o meteorito. Por isto, seria de se pensar que em outros planetas houvesse vida, dizia ele. Além disso, Anaxágoras explicou que a Lua não possuía luz própria, mas que tirava seu brilho da Terra. Finalmente, ele explicou como surgiam os eclipses. PS. Obrigado por sua atenção, Sofia. Talvez você tenha que ler este capítulo umas 2 ou 3 vezes antes de entender tudo. Mas a compreensão das coisas requer um pequeno esforço. Você não admiraria uma amiga que tem muitas habilidades se isto não custasse a ela algum esforço. A melhor resposta para a questão do elemento básico e das transformações da natureza vai ter que esperar até amanhã, quando você vai conhecer Demócrito. Mas não quero adiantar mais nada. Sentada em seu esconderijo, Sofia tinha um olhar mergulhado na vastidão do jardim à sua frente. Depois de tudo que lera, ela tentava agora ordenar seus pensamentos. Naturalmente era claro, como a luz do sol, que a água normal não podia se transformar em outra coisa senão em gelo ou vapor. A água não podia sequer se transformar numa água viva, pois até mesmo uma água viva era algo mais do que simplesmente água. Mas ela só tinha certeza disso porque tinha aprendido na escola. Será que ela teria tanta certeza de que o gelo, por exemplo, consiste em apenas água, se não tivesse aprendido? Se assim não fosse, ela teria de ficar observando muito de perto como a água congela e como depois o gelo derrete. Mais uma vez, Sofia tentava pensar por si mesma e não usar o que tinha aprendido com outras pessoas. Parmênides se negara a aceitar toda e qualquer forma de transformação. E quanto mais ela pensava nisso, mais convencida ficava de que, de certa forma, ele tinha razão. Sua razão não podia aceitar que alguma coisa, de repente, se transformasse em alguma coisa completamente diferente. Foi muito corajoso da parte dela afirmar uma coisa dessas, pois, ao mesmo tempo, ele teve que negar as transformações da natureza, que todo mundo podia ver com seus próprios olhos. Na certa, ele deve ter sido motivo de piada para muitas pessoas. Empédocles também soube usar muito bem sua razão ao explicar que o mundo era necessariamente composto por mais do que apenas um elemento básico. Desta forma, todas as transformações da natureza voltaram a ser possíveis, sem que alguma coisa pudesse realmente se transformar. E o velho filósofo grego descobriu tudo isto apenas usando a sua razão. É claro que ele observou a natureza, mas não teve oportunidade de fazer análises químicas tão comuns na ciência de hoje. Sofia não estava bem certa quanto à afirmação de que tudo era composto de terra, ar, fogo e água. Mas que importância isto tinha? Em princípio, Empédocles estava certo. A única possibilidade de aceitar todas as transformações que nossos olhos veem, sem que para isto tenhamos de deixar de lado a razão, é a noção de que existe mais de um elemento básico. Sofia achou a filosofia particularmente excitante, pois ela conseguia acompanhar todas as reflexões com sua própria razão, isto é, sem precisar se lembrar de tudo o que tinha aprendido na escola. E chegou à conclusão de que, basicamente, não se pode aprender filosofia. O que se pode aprender é a pensar filosoficamente. Demócrito, o brinquedo mais genial do mundo. Sofia fechou a lata de bolachas com as várias folhas datilografadas pelo desconhecido professor de filosofia. Saiu de seu esconderijo e parou um pouco para observar o jardim. De repente lembrou-se do que lhe tinha acontecido no dia anterior. Durante o café da manhã, sua mãe a provocara novamente por causa dessas cartas de amor. Sofia resolveu correr até a caixa de correio a fim de evitar que a história se repetisse. Receber cartas de amor 2 dias seguidos seria duplamente embaraçoso. E havia outro dos envelopes brancos. Sofia começava a perceber certa regularidade na correspondência. Toda tarde ela encontrava um grande envelope amarelo na caixa de correio. E enquanto lia, o filósofo vinha de mansinho e colocava mais um envelope, só que branco e menor. Isso queria dizer que Sofia não teria dificuldade para desmascará-lo. Ou seria desmascará-la.
Ela poderia simplesmente ficar esperando à janela de seu quarto, pois de lá tinha uma boa visão da caixa de correio. E assim certamente descobriria quem era esse filósofo misterioso. Isto porque envelopes brancos não surgem do nada. Sofia decidiu que no dia seguinte, sexta-feira, prestaria bastante atenção. Isto porque não precisaria se preocupar em correr com as coisas, pois teria todo o fim de semana só para si. Foi para o seu quarto e abriu o envelope branco. Havia apenas uma pergunta na folha. Em compensação, era uma pergunta mais esquisita ainda do que as 3 que ela tinha recebido na carta de amor. Por que o Lego é o brinquedo mais genial do mundo? Para começar, Sofia não tinha muita certeza se achava o Lego o brinquedo mais genial do mundo. De qualquer forma, havia muitos anos ela não brincava mais com ele. Além disso, ela não conseguia entender o que Lego teria a ver com filosofia. Mas ela era uma aluna obediente. Remexeu o que pôde no maleiro do seu guarda-roupa e acabou achando uma sacola de plástico cheia de peças do Lego, de todos os tamanhos e formas. Pela primeira vez depois de muitos anos, ela começou a construir alguma coisa com as peças de plástico. E enquanto mexia com elas, começou a refletir sobre o que estava fazendo. É fácil construir coisas com as peças do Lego, pensou. Embora elas sejam de diferentes tamanhos e formas, todas podem ser combinadas entre si. Além disso, elas são inquebráveis. Sofia não conseguia um dia ter visto uma única peça de Lego quebrada. Todas pareciam tão novas quanto no dia em que as ganhou de presente há muitos anos. E o mais importante, com as peças de Lego, ela podia construir qualquer coisa, depois podia desmontar tudo e então construir outra coisa completamente diferente. O que mais podia exigir de um brinquedo? Sofia chegou à conclusão de que as peças de Lego realmente podiam ser chamadas de o brinquedo mais genial do mundo. Mas ela ainda não tinha entendido o que aquilo tudo tinha a ver com filosofia. Depois de algum tempo, Sofia tinha construído uma casa de bonecas. Ainda que relutasse em admitir, há muito tempo ela não se divertia tanto. Por que será que as pessoas deixam de brincar? Quando sua mãe voltou para casa e viu a casa de bonecas, exclamou com surpresa: "Que bom que você ainda consegue brincar como uma criança." "E quem está brincando?" "Estou trabalhando numa complicada pesquisa filosófica." Sua mãe suspirou profundamente. Na certa, estava pensando no coelhinho branco e na cartola. No dia seguinte, quando voltou da escola, Sofia encontrou outro envelope amarelo cheio de folhas datilografadas. Levou-o até seu quarto. Queria ler tudo imediatamente, mas naquele dia ela não podia perder de vista a caixa de correio. A teoria atômica. Que bom poder falar com você novamente, Sofia. Hoje vou lhe contar sobre o último grande filósofo da natureza. Ele se chamava Demócrito, nascido 460 a.C., e era natural da cidade portuária de Abdera, na costa norte do mar Egeu. Se você conseguiu responder a pergunta sobre as peças de Lego, certamente não terá dificuldade para entender o projeto deste filósofo. Demócrito concordava com seus antecessores num ponto. As transformações que se podiam observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele presumiu então que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Para Demócrito, era muito importante estabelecer que as unidades constituintes de todas as coisas não podiam ser divididas em unidades ainda menores. Isto porque se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria de diluir totalmente, como uma sopa que vai ficando cada vez mais rala. Além disso, as pedrinhas constituintes da natureza tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Neste ponto, Demócrito concordava com Parmênides e com os Eleatas. Para ele, os átomos eram unidades firmes e sólidas. Só não podiam ser iguais, pois se todos os átomos fossem iguais, não haveria explicação para o fato de eles se combinarem para formar de papoulas a oliveiras, do pelo de um bode ao cabelo humano. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, alguns arredondados e lisos, outros irregulares e retorcidos. E precisamente porque suas formas eram tão irregulares é que eles podiam ser combinados para dar origem a corpos os mais diversos. Independentemente, porém, do número de átomos e de sua diversidade, todos eles seriam eternos, imutáveis e indivisíveis. Se um corpo, por exemplo, de uma árvore ou de um animal, morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Pois se é verdade que os átomos se movimentam no espaço,
também é verdade que eles possuem diferentes ganchos e engates e podem ser novamente reaproveitados na composição de outras coisas que vemos ao nosso redor. E agora acho que você não tem mais dúvida sobre o que eu queria dizer com as peças de Lego, não é? Elas possuem aproximadamente todas as características que Demócrito descreveu para os átomos. E é exatamente por isso que se prestam tão bem à construção de qualquer coisa. Em primeiro lugar, são indivisíveis. Em segundo, diferem entre si na forma e no tamanho, são compactas e impermeáveis. Além disso, as peças de Lego possuem ganchos e engates, por assim dizer, o que permite que sejam combinadas na construção de todo tipo de figura. Tais ligações podem ser desfeitas para que as mesmas peças possam ser reaproveitadas na construção de novos projetos. Justamente por possibilitarem seu reaproveitamento é que as peças de Lego se tornaram tão populares. A mesma peça de Lego pode servir hoje para a construção de um carro, amanhã para um castelo. Ainda por cima, podemos dizer que são eternas. As crianças de hoje podem brincar com as mesmas pedras que fizeram a diversão de seus pais quando eles ainda eram crianças. É claro que também podemos construir objetos de barro, mas o barro nem sempre pode ser reaproveitado, pois se desfaz em partes cada vez menores até se reduzir a pó. E estas minúsculas partículas de argila não podem ser reunidas para formar novos objetos. Hoje em dia podemos dizer que a teoria atômica de Demócrito estava quase perfeita. De fato, a natureza é composta de diferentes átomos que se ligam a outros para depois se separarem novamente. Um átomo de hidrogênio presente numa célula da pontinha do meu nariz pode ter pertencido um dia à tromba de um elefante. Um átomo de carbono que está hoje no músculo do meu coração provavelmente esteve um dia na cauda de um dinossauro. Hoje em dia, porém, a ciência descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores, as partículas elementares. São elas os prótons, nêutrons e elétrons. E talvez estas partículas também possam ser divididas em outras menores ainda. Mas os físicos são unânimes em achar que em alguma parte deve haver um limite para esta divisão. Deve haver as chamadas partículas mínimas, a partir das quais toda a natureza se constrói. Demócrito não teve acesso aos aparelhos eletrônicos de nossa época. Na verdade, sua única ferramenta foi a sua razão. Mas a razão não lhe deixou escolha. Se aceitamos que nada pode se transformar, que nada surge do nada e que nada desaparece, então a natureza simplesmente tem de ser composta por pecinhas minúsculas que se combinam e depois se separam. Demócrito não acreditava numa força ou numa inteligência que pudessem ir nos processos naturais. As únicas coisas que existem são os átomos e o vácuo, dizia ele. E como ele só acreditava no material, nós o chamamos de materialista. Por detrás do movimento dos átomos, portanto, não havia determinada intenção. Mas isto não significa que tudo o que acontece é um acaso, pois tudo é regido pelas inalteráveis leis da natureza. Demócrito acreditava que tudo o que acontece tem uma causa natural, uma causa que é inerente à própria coisa. Conta-se que ele teria dito que preferiria descobrir uma lei natural e se tornar rei da Pérsia. Para Demócrito, a teoria atômica explicava também nossas percepções sensoriais. Quando percebemos alguma coisa, isto se deve ao movimento dos átomos no espaço. Quando vejo a Lua, isto acontece porque os átomos da Lua tocam os meus olhos. Mas o que acontece com a Pérsia? Está aí uma coisa que não pode ser composta de átomos, quer dizer, de coisas materiais, certo? É errado. Demócrito acreditava que a alma era composta por alguns átomos particularmente arredondados e lisos, os átomos da alma. Quando uma pessoa morre, os átomos de sua alma espalham-se para todas as direções e podem se agregar a outra alma, no momento mesmo em que esta é formada. Isto significa que o homem não possui uma alma imortal, e este é um pensamento compartilhado por muitas pessoas em nossos dias. Como Demócrito, elas acreditam que a alma está intimamente relacionada ao cérebro e que não podemos possuir qualquer forma de consciência quando o cérebro deixa de funcionar e degenera. Com sua teoria atômica, Demócrito coloca um ponto final, pelo menos temporariamente, na filosofia natural grega. Ele concorda com Heráclito em que tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm. Por detrás de tudo que flui, porém, há algo de eterno e de imutável que não flui. A isto ele dá o nome de átomo. Enquanto lia, Sofia constantemente pela janela para ver o misterioso escritor, se daquelas páginas aparecia, para colocar outra carta na caixa de correio. Agora terminada a leitura, Sofia tinha os olhos fixos em algum ponto da rua.
mergulhada em pensamentos. Ela achou o raciocínio de Demócrito ao mesmo tempo muito simples e incrivelmente engenhoso. Ele tinha encontrado a solução para os problemas do elemento básico e das transformações. Esta questão era tão complicada que os filósofos tinham levado gerações quebrando a cabeça com ela. No fim, Demócrito resolveu todo o problema, usando para isto apenas a sua razão. Sofia quase não conseguiu conter um sorriso. Tinha que ser verdade que a natureza era composta de partículas minúsculas que nunca se modificavam. Ao mesmo tempo, Heráclito também tinha razão ao dizer que todas as formas da natureza fluem. Isto porque todos os homens e todos os bichos morrem, e até mesmo uma montanha vai se desintegrando aos poucos. O importante, porém, é que até esta montanha é composta de minúsculas partes indivisíveis que nunca se desintegram. Ao mesmo tempo, Demócrito colocou ainda outras questões para a reflexão. Por exemplo, ao dizer que tudo acontece mecanicamente. Ao contrário de Empédocles e de Anaxágoras, ele não acreditava na interferência de forças espirituais sobre a vida. Além disso, Demócrito não acreditava que o homem possuía uma alma imortal. Será que ela, Sofia, podia realmente dizer que Demócrito tinha razão? Isto ela não sabia. Mas ela estava só no começo de seu curso de filosofia.